No vídeo de hoje, Evangelismo Dialético, um texto escrito pelo pastor Miguel Vaz, publicado no jornal Mensageiro da Paz, em abril de 1988. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A impressão que se tem ao ler os primeiros passos de Jesus no início do seu ministério é que ele inaugurou uma linha de contestação e questionamento das instituições religiosas e suas atitudes como indutoras do povo à prática de seus dogmas. Em muitas tomadas de posição, Jesus se mostrou inovador e até mesmo transformador do sistema que era aceito pelo povo judeu como uma praxis insubstituível e incorrigível, uma espécie de vade-mecum, que ninguém podia contradizer nem reformar. Mateus 5, 21, do 22 ao 44. Com frases ou com palavras, às vezes até com gestos, Jesus desconcertava os seus opositores ou mesmo desfazia as suas artimanhas, de tal maneira que eram obrigados a reconhecer que ele era inusitado. João 7,46. Seu batismo. O profeta que atraiu o povo às margens do rio Jordão para o batismo de confissão de pecados recebeu sua inesperada visita. Um simples olhar para ele e o batizador reparou que estava diante de um personagem cuja integridade podia ser notada de longe. Ele estava acostumado a ouvir a confissão de pecados daqueles que vinham ao seu encontro, mas não conseguia ver a mesma aparência de culpa no homem de quase 30 anos que chegou à beira do rio para ser batizado por ele. Batizar pecadores era a sua tarefa, mas não podia fazer o mesmo com um homem cuja santidade o fazia sentir as suas próprias carências espirituais. Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mateus 13,14. O ato de Jesus procurar João para ser batizado por ele podia ser considerado uma discussão do comportamento presuntivo dos escribas e fariseus que se julgavam portadores de um grau de justiça acima das exigências da lei. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5 e 20. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Lucas 18, 11 e 12. Este posicionamento era incompatível com a identificação com os demais homens a que Jesus se sujeitou, segundo Paulo escreveu aos Filipenses 2,7. Fazendo-se semelhante aos homens, veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mateus 11,18. Sujeitar-se ao batismo era assumir a semelhança dos homens, as suas fraquezas, as tentações que os acometiam e tomar sobre si as iniquidades deles. Isaías 53:11, Hebreus 4:15. Era uma forma de contestar aqueles que alardeavam santidade em atos públicos de oração nas praças e que desfiguravam os seus rostos para parecer aos homens que jejuam. Mateus 6:16. Estes, na certa, não procuravam João Batista às margens do Jordão. Jesus, porém, achava que se devia igualar-se aos homens. O seu batismo nas águas era uma questão de justiça. Mateus 13:15. Os seus discípulos.
Jesus foi acusado de fazer amizade com pessoas de baixo nível, de condições humildes e até de vida desairada. Num jantar em Betânia, realizado em sua homenagem, o dono da casa pôs em dúvida a sua qualidade de profeta quando uma mulher do povo, chegando-se por detrás, untava em prantos os seus pés, enxugando-os com os seus cabelos. Num ato similar, em outra ocasião, outra mulher derramou sobre ele o conteúdo perfumoso de um vaso de alabastro de valor calculado na época em 300 dinheiros. Algumas pessoas, e até mesmo seus discípulos, acharam aquilo um desperdício. Eles argumentaram que o preço daquele unguento poderia ser empregado num ato de alcance social, isto é, distribuído com os pobres. Jesus mostrou-lhes que, além deles terem muitas ocasiões para atender aos pobres, João 12:8, aquele procedimento da mulher teria mais repercussão, pois ao lado de ser uma oferta pessoal ao Filho de Deus, seria referido em qualquer parte onde a mensagem de salvação fosse pregada. Ao escolher seus discípulos no início do seu ministério, Jesus não os foi buscar nos passos dos reis, mas os escolheu dentre os rudes pescadores dos mares da Galiléia. Algumas mulheres que seguiam o seu cortejo e o atendiam com seus bens tinham sido de fato mulheres airadas, como Madalena, e outras cujos pecados foram por ele perdoados. Outras, porém, eram agradecidas por bênçãos que lhes dispensara, curas de enfermidades e ressurreição de mortos. Jesus não se fazia rodear de representantes da classe alta, e quando entrou em casa de um publicano, Lucas 19:5, foi somente porque este era um convertido e reconheceu as suas falhas perante a sociedade e perante Deus. Esta era uma forma de Jesus mostrar que não pautava o seu procedimento por esquemas farisaicos nem segundo modelos que lhe quisessem impingir. Ele mostrava uma independência, uma liberdade que alguns homens reprovavam, mas que outros admiravam. João 7,46. Não se prendia aos códigos, mas os cumpria e fazia cumprir de livre e espontânea vontade. Entretanto, não deixava de questioná-los quando, de fato, mereciam ser postos em questão. Fardos pesados. Pode parecer que Jesus vivia alheio ao desenrolar dos fardos, mas ele dedicava grande atenção aos acontecimentos. A conduta dos homens não lhe passava desapercebida e nos seus ensinos ele averberava e expunha seus pontos discutíveis como adversos à real atitude dos verdadeiros ensinadores. Ele reparava que tais homens pregavam e ensinavam de fato preceitos aproveitáveis, mas as suas vidas condiziam aos seus ensinos. Suas preleções eram tão acirradas, austeras, que Jesus as qualificava de pesados fardos, Mateus 23:4, que eles colocavam nos ombros de seus ouvintes quando nem de leve os desejavam tocar. A esse procedimento juntavam uma aparência de piedade e autoridade que externavam nas próprias vestimentas. Essa característica atraía muitos discípulos desejosos de ouvi-los, muitos dos quais procuravam segui-los ao pé da letra, sendo por isso mesmo decepcionados com o estilo de vida que levaram. As suas próprias preleções tinham caráter autodemonstrativo, isto é, destinava-se a fazê-los notados pelos demais. Eis o porquê da sua pouca eficácia na transformação de vidas que procuravam incutir nos seus seguidores. A questão da fome. O ensino subjetivo que se nota nas duas multiplicações de pães que Jesus realizou deixa ver o pensamento social que o preocupava.
Depois de um dia de pregação intensiva em que o povo, sedento de suas palavras, permaneceu até tarde diante dele, alguns discípulos sugeriram que Jesus despedisse a multidão àquela hora já faminta para que fosse às aldeias procurar alimento. Ele, porém, sabia que nem todos tinham destreza e condições para prover-se do que precisavam. Então Jesus devolveu-lhes o problema, para o qual eles mostraram não ter solução. O provimento milagroso efetuado pelo Mestre não os isentou da lição de que sobre eles pairava a responsabilidade de procurar solucionar os problemas do povo ao lado da pregação que salvaria suas almas. Embora o próprio Jesus não atentasse principalmente para o alimento material, ele sabia da necessidade e da carência que a maioria do povo sofria. Ação social da Igreja. Mesmo que a Igreja não reivindicasse tratamento social das autoridades, nem se engajasse nos movimentos de contestação do regime, Marcos 15:7, ela exercia ação social interna, Atos 6, do 1 ao 3. Hoje há organizações externas, creches, hospitais, jardins de infância, asilos e outras instituições que a Igreja mantém ou ajuda a manter. As cartas de Paulo e outros apóstolos estão cheias de direcionismos sociais. Atos 11, do 28 ao 30, Gálatas 2 e 10, Tiago 2, do 1 ao 5, 14 ao 16. Esta opção pelos pobres e não pela pobreza já estava implícita nos ensinamentos de Jesus, que admitiu socorro aos necessitados, Mateus 6, do 1 ao 4, ainda que de forma simples e sem alarde. Ele, porém, não considerou bem-aventurados pobres de recursos materiais, mas os pobres de conhecimentos de ciência, de sabedoria humana, cujo pouco entendimento, no entanto, não os impediria de entrar no reino dos céus. Mateus 5 e 3. Dialética. Esta propositura de Jesus e da Igreja com atendimento aos seus ensinos mostra uma simbiose entre a fé e as obras, concorrendo ambas para o mútuo alicerçamento. Esta simbiose produz o questionamento de instituições que se pretendem socorristas e transformistas, mas que não demovem as barreiras da pobreza pelo lado material e do pecado do âmbito espiritual que assolam a humanidade. Por isso, Jesus batalhou em duas frentes: a frente espiritual, que promove a conversão e a salvação das almas, e a frente social, que garante ao homem a estabilidade durante a sua permanência aqui na Terra. Enquanto a batalha espiritual ensina o crente a caminhar para o céu e a ganhar almas para Cristo, a frente social o capacita a manter-se e suprir as necessidades materiais do próximo, promovendo seu bem-estar neste mundo, como ensina a palavra de Deus, Mateus 22:39 e Marcos 12:31. A Igreja em si mesma e por si mesma representa a discussão de seitas e religiões, de ensinadores, de governantes, que oferecem remédios que eles mesmos não tomam para a sua própria enfermidade. Miguel Vaz, Jornal O Mensageiro da Paz. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.